Jogador da seleção brasileira Richarlison pode pintar no Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e repercute informação que vem da Arábia Saudita e dá conta de que Marcos Leonardo pediu para deixar o Al Hilal. Já o Flamengo recusou proposta de um time mexicano. Tem lateral esquerdo brasileiro, importante possibilidade para o mercado no meio do ano. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Qual a chance de Richarlison, jogador da seleção brasileira e do Tottenham, pintar como reforço do Flamengo em julho? Especulação que tem ganhado força nos noticiários de setoristas do Fla. Posso contar para vocês que depois de ouvir uma pessoa próxima ao Richarlison, essa chance é muito pequena, para não dizer zero. Tudo porque, apesar da negociação avançada para deixar o clube inglês na metade do ano, o destino do Richarlison deve ser a Arábia Saudita. Hoje, na Inglaterra, o Richarlison tem direito a um salário de 10 milhões de euros por temporada. Acontece que na Arábia Saudita, ele quase dobrará esses vencimentos, chegando perto de 20 milhões de euros por ano, por cada temporada jogada no futebol saudita. Diante dessa oferta e do fato de ser torcedor fanático do Vasco, ele não está muito disposto a jogar no Flamengo. A tendência é que o Richarlison opte por se transferir da Inglaterra para a Arábia Saudita, imaginando, postergando, adiando seu retorno ao futebol brasileiro. E se puder, quando voltar, ele vai dar preferência ao Cruz Maltino por conta de todo esse carinho desde a época da infância. Para completar, é importante registrar que o Flamengo está na busca por um centroavante, hoje é a sua prioridade, mas dificilmente esse negócio vai acontecer com o Richarlison. Preciso informar também que o Tottenham topa negociá-lo a um ano do fim do vínculo, seu contrato se encerra em junho de 27, mas vai pedir entre 35 e 40 milhões de euros para que o negócio saia. Hora de repercutir uma informação que vem da Arábia Saudita a um portal árabe afirmando que Marcos Leonardo pediu para sair do Al Hilal. Você vai lembrar, o Marcos Leonardo acaba de quase se transferir por Atlético de Madrid. O negócio caiu na última hora porque não existia expectativa no Al Hilal de que o Benzema fosse contratado. No fim das contas, o Benzema foi contratado, já estreou, marcou 3 gols e o Marcos Leonardo foi impedido de se transferir para o futebol espanhol. Como a janela de transferências na Espanha, no Atlético de Madrid, já se encerrou, Marcos Leonardo acabou ficando. E nesse momento, o Al Hilal tem 3 centroavantes de enorme nível. O Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez. Com detalhe de que o Darwin Núñez não pretende voltar para a América do Sul e quase não restaram janelas abertas para ele se transferir. Então, para não ficar com 3 centroavantes, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo ser esse atleta negociado. Flamengo, clube com maior capacidade financeira que poderia investir os 40 milhões de euros que o Al Hilal pede, não tem a intenção de contratá-lo. A ideia dentro do clube é de que o Marcos Leonardo tem características muito parecidas à do Pedro, centroavante de menos mobilidade que fica mais fixo. E o Flamengo busca hoje um atacante que possa sair da área, que possa dar opções e que faça o facão. Diante disso, imaginar o Marcos Leonardo no Fla, hoje, chance bem pequena. No São Paulo, o fato de ser São Paulino é um enorme trunfo, mas o tricolor não tem capacidade financeira e já descartou qualquer possibilidade de contratá-lo. Ainda que o Marcos Leonardo peça para ser negociado, não será com o São Paulo que o negócio acontecerá. Pergunta que eu deixo para você, o Marcos Leonardo caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Boa notícia para os clubes que buscam um lateral esquerdo. Há um jogador dessa posição que fica livre na metade do ano e tem currículo bem legal. Paulo Otávio, 31 anos de idade, titular absoluto há 3 temporadas no Al Saad, o principal time do Catar. Só para lembrar, o Al Saad é o time do Claudinho e do Firmino. Paulo Otávio tem contrato até junho e ainda não assinou a renovação desse vínculo. Tudo porque ele tem vontade de voltar ao Brasil, saiu muito cedo, em 2016, quando havia trocado o Tombense pelo Lask da Áustria. Ele jogou na Áustria, logo depois se mudou para a Alemanha, onde ficou por 4 temporadas no Wolfsburg. Entre outros técnicos, ele trabalhou com Oliver Glasner, que tem feito enorme sucesso no Crystal Palace, foi responsável por levar o Crystal Palace a um título inédito alguns meses atrás. Pois bem, o Paulo Otávio surgiu na base do PSTC, passou pelo Atlético Paranaense, jogou também no Curitiba e tem vontade de voltar ao Brasil agora numa outra condição com muito mais status
para ser reconhecido no seu próprio país. Se as propostas não forem bacanas, a tendência é que ele acabe por renovar no Al Saad, o principal clube do seu país, onde ele é titular absoluto, é importante e tem salário bastante alto. Eu também. Marcos Leonardo, ainda tem essa história de Marcos Leonardo? Eles têm informação sobre isso. Tem? Para depois a gente ouvir o Lucas. O Bruno Andrade tem? Bruno Andrade tem informação sobre o futuro do Marcos Leonardo, sim. E aí, Bruno? Bora lá então, eu sei que depois o Hernan também pode complementar sobre Marcos Leonardo, são várias as informações dentro de uma só. A primeira delas é que Marcos Leonardo continua decidido a permanecer no Al Hilal pelo menos até junho. Ele tem contrato até junho de 2029, por muito pouco não foi negociado com o Atlético de Madrid empréstimo com opção de compra. O negócio caiu nas últimas horas da negociação do fecho do mercado. Ele foi procurado por vários clubes do Brasil nos últimos dias. Assim que o Al Hilal contrata o Benzema e automaticamente o Marcos Leonardo perde espaço no elenco. Aliás, Simone Inzaghi não morre de amores pelo Marcos Leonardo, mesmo ele tendo entregado, sendo hoje dos principais artilheiros, não só do Al Hilal, mas do futebol saudita. Ainda assim, a informação que eu tenho é, mesmo sendo reserva do Benzema, mesmo jogando pouco, mesmo que muitas vezes nem sequer seja relacionado para o banco de reservas por conta da limitação de estrangeiros na Liga Saudita, o Marcos Leonardo está muito bem definido em permanecer no Al Hilal e buscar a saída em definitivo em junho. Repito, mesmo que ele fique parado, só treinando, jogando muito pouco, a ideia dele e dos representantes dele é que o Marcos Leonardo permaneça no Al Hilal até junho, depois buscar uma transferência, prioridade máxima no mercado europeu. Tanto é que, conversando com uma pessoa muito próxima ao Marcos Leonardo, a questão foi essa: para sair do Al Hilal no meio do ano, a gente quer regressar à Europa. Lembrando que ele, depois que sai do Santos, vai para o Benfica, tem um começo bom, enfim, depois vive de altos e baixos, é vendido muito bem, 40 milhões de euros para o Al Hilal. Ontem muito se falou de Flamengo, e o que me explicaram foi o seguinte: o Flamengo consultou o Marcos Leonardo em setembro passado, quando ele também perdeu espaço com o Simone Inzaghi, depois o Inzaghi foi obrigado quase a colocá-lo em campo, ele deu conta do recado. Naquele momento o Flamengo consultou, ali entre setembro e outubro, só que naquele momento o Flamengo ouviu do Marcos Leonardo o seguinte: se for para voltar ao Brasil, preferência total do São Paulo, com quem ele chegou a ter um acordo, a negociação foi lá se esticando, só que também nas últimas horas de mercado, São Paulo não conseguiu, enfim, atingir as exigências do Al Hilal. Então hoje não tem nada de Flamengo, outros clubes do Brasil sim procuraram, visto que ele vai perder espaço no Al Hilal por conta do Benzema, mas o Flamengo hoje fora de equação. Eu estou tentando confirmar agora se é amanhã ou se é dia 12 ou 11 e 12 de fevereiro, fecha o mercado interno na Liga Saudita. Na semana passada fechou o mercado internacional na Liga Saudita, mas o mercado interno continua aberto. Ou seja, poderia existir nas próximas horas, ou até 11, 12, enfim, estou tentando confirmar a data exata, um movimento interno. O Al Hilal emprestar o Marcos Leonardo para outro clube da Liga Saudita, mas a informação que eu tenho é, isso não está em equação, não está no horizonte, porque o Marcos Leonardo também não quer ser emprestado internamente. Como lá atrás também recusou a Turquia, o Fenerbahçe, que procurou depois tentar o Yuri Alberto, o Flaco Lopes, etc. Então são várias informações sobre o Marcos Leonardo. Saída, a ideia dele somente em junho, porque prefere esperar. E para fechar do meu lado aqui, sem monopolizar, não está em cima da mesa a não inscrição dele, ou seja, o Al Hilal tirar a sua inscrição para colocar outro jogador. Se isso acontecesse, naturalmente ele teria menos espaço ainda, praticamente não jogaria, ficaria só à disposição das ligas internacionais. Mas se isso acontecer, o que não vai acontecer, porque o Al Hilal já percebeu que dá errado, a última vez que o Al Hilal tirou a inscrição de um jogador da Liga Saudita para inscrever outro, foi com o Renan Lodge, e passado pouco tempo o Renan Lodge entrou na justiça, ganhou o direito e foi embora para o Brasil e depois assinou com o Atlético Mineiro. Então o Al Hilal não quer correr o risco de tirar o Marcos Leonardo da inscrição e depois ele entrar na justiça e sair e o Al Hilal não receber nada. Então a tendência é permanecer no Al Hilal
até o meio do ano e aí sim, com calma, sentar para negociar, desenhar um novo projeto, priorizando sempre o futebol europeu. Eu lembro que na semana passada o Pedro Henrique Torre ele postou algo no sentido de que o Flamengo, de que o Marcos Leonardo não tem características ou a característica que o Felipe Luiz nesse momento idealiza para o Flamengo. Então é uma outra informação aí envolvendo o jogador. A questão do São Paulo ela é muito simples. Uhum. O São Paulo deixou e ficou com uma boa relação muito grande com o Marcos Leonardo por tudo que aconteceu na última negociação. Uhum. O Marcos Leonardo ficou muito próximo de ser jogador do São Paulo no ano passado. Estava tudo certo, o São Paulo estava com praticamente o anúncio pronto. E aí não aconteceu. Não, porque não soltou o dinheiro lá pro time, né? De última hora o Al Hilal mudou as condições e o São Paulo não quis pagar os 13 milhões. 13 milhões? Eram 13 milhões de reais. E aí o São Paulo estava com todo o batalhão de comunicação, de fotógrafos e de videomakers e tal, prontos ali para fazer o anúncio. E o Marcos Leonardo estava próximo ao CT, ele ia pegar um carro, 10 minutos ele estava lá no CT e ia ter o anúncio. É mesmo? Era assim. Ele estava aqui no Brasil? Ele estava em São Paulo. Eu lembro aquela história. Ele estava muito próximo. E assim, aí de última hora, assim, entendo quem na época no Twitter ficou tirando onda, até parece que árabe fica até de madrugada para negociar, enfim... não vou voltar nisso, que inclusive me desgastou bastante essa história, mas tenho convicção de que foi assim que aconteceu. E a relação entre Marcos Leonardo, staff do Marcos Leonardo, aqui no Brasil, fora do Brasil e São Paulo, se aproximou muito, ficou muito perto, assim, muito próximo. Assim. Então, naturalmente, quando o Marcos Leonardo fica para jogo, o São Paulo naturalmente olha. Claro. Observa. Só que agora não adianta o São Paulo querer se o Marcos Leonardo não está disponível. Então, assim, hoje, qualquer situação que você olhar e falar assim, opa, Marcos Leonardo no São Paulo, é mera especulação quando você não tem uma decisão do jogador. Então, a partir do momento em que o Marcos Leonardo decide, opa, quero ser emprestado, topo voltar ao Brasil, topo conversar com o São Paulo, evidentemente, conversaria com o Marcos Leonardo. Uhum. E é importante a gente também colocar aqui que quando o São Paulo foi tentar contratar o Marcos Leonardo, o São Paulo não tinha o Caleri, o São Paulo não tinha o André Silva, não tinha o Rian Francisco, não tinha nenhum centroavante. Sobre o Richarlison, ontem a gente trouxe mais detalhes, atualizações em relação ao presente, mas sobretudo sobre o futuro do jogador. Como a notícia repercutiu bastante, voltei a conversar com uma pessoa do staff do Richarlison. Aliás, foram quase, enfim, 1 hora de conversa ontem com essa fonte, que por acaso já morou por Portugal, mas enfim, não é preciso aqui falar a fonte. O que ele me explicou é o seguinte, que ontem eu expliquei sobre Arábia Saudita, Turquia, e se por acaso voltar ao Brasil, sim, esse forte interesse do Flamengo. Mas que nesse momento, e até me surpreendeu um pouco, a Arábia Saudita é disparada a preferência do Richarlison. Primeiro porque ele já teve recentemente uma sondagem, uma consulta do Neon SC, clube recém-promovido à primeira divisão do futebol saudita. Mas o Richarlison sabe que outros clubes da Arábia Saudita o vão procurar no meio do ano, quando ele, e aqui eu volto a frisar a informação, tem um acordo verbal com o Tottenham. De um lado o Tottenham aceita, de outro lado o Richarlison aceita uma saída desde que paguem cerca de 25 milhões de euros. É o valor de mercado, é aquilo que quem quiser levar o Richarlison precisa pagar. Então ele se vê interessado no futebol da Turquia, numa eventual volta ao Brasil, desde que não vá para frente a sua prioridade, que nesse momento é a Arábia Saudita. 150 milhões de reais para tirar o Richarlison do Tottenham. Eu acho assim, não acho melhor. Não foi o preço do Arias? O preço do Arias? 155, né? Então, é o preço do Arias. Bom, aí por isso que ficou aquela discussão lá de Arias ou Richarlison, não foi que você levantou ontem, né? O valor é parecido, a idade é a mesma, aí depende do... A gente entrou no consenso aqui, seria que nós escolheríamos o Arias, né? Mas eu não descartaria o Richarlison nem a pau. O Emerson Depende do que você precisa, né? A gente falou que a prioridade do... Por exemplo, Fluminense, o Richarlison seria melhor. Claro. Pro Palmeiras, é o Arias. O Emerson, o Bruno, tá perguntando aqui desde o começo da live se existe a chance de o Flamengo fazer uma nova investida no Caio Jorge.
não tenho informação, mas não acredito. Mas enfim, o acreditar não vale muito, né? O Flamengo tem o dinheiro. Acho que a gente pode então, para não ter que falar ao vento e dar informações que talvez mudem do dia para a noite por falta de informação mais credível, o que eu continuo batendo na tecla é, mesmo o Flamengo tendo pago os 42 milhões de euros, mesmo que depois parcelado pelo Paquetá, a minha informação vai ao encontro de o Flamengo disponibiliza internamente um orçamento exclusivo para contratar um atacante, sombra do Pedro, cerca de 30 milhões de euros. Tinha esse dinheiro para o Caio Jorge, não rolou. Se puder colocar depois para outro jogador em junho, vai fazer porque não tem urgência. Então o Flamengo tem 30 milhões de euros, a não ser que o Cruzeiro tope os 30 milhões de euros, aí pode dar negócio. Agora, se o Cruzeiro continuar insistindo nos 50 milhões de euros e o Flamengo não chegar lá, aí o Flamengo claramente vai para outra opção, entre elas Richarlison, que interessa ao Flamengo, interessa muito a Felipe Luiz, que pediu a contratação dele no ano passado, mas o negócio não foi para frente. Há essa prioridade da Arábia Saudita, mas o Richarlison é um dos nomes na cabeça do Flamengo para o meio do ano. E eu não tenho certeza que... não é que eu não tenho certeza, sim, eu tenho certeza que mais nomes vão surgir, porque temporada europeia termina no meio do ano, tem Copa do Mundo, muita coisa vai acontecer, basta um único movimento no ataque de um time para depois virar uma bola de neve. O Richarlison sai, depois o Tottenham contrata outro, depois abre espaço aqui e ali, então claramente mais nomes de peso vão surgir por ataque do Flamengo ao longo dos próximos meses, sobretudo no meio do ano, pós-temporada europeia, quando existe a principal movimentação de mercado, e nesse ano ainda mais por conta da valorização ou desvalorização por conta da Copa do Mundo.